Começando agora o programa O Servo, da comunidade Ramá em Petrópolis. Receba vida e edificação espiritual a partir deste momento. Aqui você acompanha o dia a dia da comunidade Ramá em Petrópolis no momento do relatório. E adore a Deus juntamente conosco no momento do louvor e da adoração. Conheça um pouco da vida dos nossos irmãos através do quadro Conhecendo os Irmãos. E aprenda mais sobre as mulheres da Bíblia com Fabiana Lage. Vamos juntos, programa O Servo, da comunidade Ramá em Petrópolis, servindo a Deus e também aos irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos que estão aí nos assistindo, programa O Servo no ar, para aí, poder te edificar mais uma vez. A gente está um tempinho sumidas, Verdade. Estamos um tempinho sumidas. Mas para quem não nos conhece, eu sou sua irmã Isabelle Barbosa e aqui estou com a nossa irmã Milena Vidal. E juntas nós apresentamos o programa O Servo para a edificação, dos irmãos, nossa também. Com certeza. Porque a gente também aprende com os testemunhos, A gente... Acho que antes de chegar em vocês, antes de vocês ouvirem, chega na gente. Com certeza. Então a gente já é constrangido antes de vocês. Mas é isso, A gente tá sumidinho e hoje a gente vai ter uma participação aí muito especial. Verdade. Deixa a Milena aqui falar um pouco. Mas antes disso, eu já te convido aí a deixar o like. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí. Aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. E também vai lá no nosso Instagram, Ramá Petrópolis, e nos segue. Isso aí, gente. Não deixa de fazer esse dever de casa. Pois é, dever de casa, gostei. Por favor, nos ajude aí, siga aí os nossos endereços. É sempre uma bênção estar aqui com você. Com certeza. Esse programa hoje, olha, tá muito especial. Muito claro, especial. Ele vai certeza. Atingir todas as faixas etárias. Verdade. Todos os níveis aqui de pessoas. A gente vai ter louvor, como sempre. Claro, a gente não pode deixar faltar. de louvar. E porque vai ter um louvador aqui, além da Isabelle, ainda tem um outro convidado que é um louvador que vai te abençoar bastante com o testemunho dele, a vida dele. E eu creio que o Senhor vai mover muitas coisas. Para você que é jovem, para você que é adulto, para você que é casado, solteiro, independente da sua classe aí. Vai ser uma bênção esse programa. Não deixe de acompanhar, ouvir esse testemunho e pegar ali. E é justamente por isso que eu acho que esse programa não pode parar só em você. Você deve aí aproveitar agora, entendeu? Que a gente tá aqui só nos avisos ainda, nos anúncios na prévia. Ir lá, mandar para algum amigo, para algum grupo seu. Não importa a idade, você já sabe aqui, Milena já especificou bem para você que não depende da idade. Então aproveita já esse momento, Porque depois você não perde isso o que vai ser falado. Então aproveita e manda agora aí para algum amigo seu, para ele já poder acompanhar esse programa e ser edificado também. Amém, amém. Então, vamos começar adorando o Senhor. Amém. E você aproveita para compartilhar esse programa certo. Amém? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas pra receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória ao teu nome, Jesus. Maravilhoso tu és. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Diga ao teu irmão, diga a ele. Maior é o que está Toda a igreja declarando esta verdade. do que o que está no mundo. Oh, bem maior. Vamos aplaudir essa grandeza do nosso Senhor Jesus. Agência Time, uma dose de criatividade. Somos uma agência de design e produzimos materiais para a sua empresa, impressos com ótima qualidade e durabilidade como impressões A4 e A3, cartões de visita, folhetos, lonas e fachadas, wind banner, banners, marcadores de bíblias e muito mais. Para maiores informações, nos chame no WhatsApp no seguinte número: 21 97364 8345. Acesse também o nosso Instagram, Agência Time BR, e o nosso site, timeagencia.com.br. Produção de qualidade, Agência Time. Programa Uma Palavra de Fé, com o reverendo Paulo de Tarso e Marlice Carneiro. Receba uma palavra de Deus para a família. O reverendo Paulo de Tarso traz princípios bíblicos para a resolução de conflitos familiares. Traumas de divórcio, segundo casamento, criação de filhos, dilemas entre marido e mulher. Receba uma palavra de Deus para o momento familiar no qual você vive. Programa Uma Palavra de Fé, aqui na Web Rádio Ramá. Voltamos, programa Servo, e agora um quadro muito especial, que é Conhecendo os Irmãos. E hoje você vai ter o privilégio de conhecer esse irmão aqui abençoado da Igreja Comunidade Ramá de Petrópolis, que é o nosso irmão Marcos Vinícius, mais conhecido como Marquinhos. Irmão que, olha, gente, desde que esse programa voltou, eu tô tentando trazer ele aqui, mas ele foge. Foge muito. Um dia ele aqui na igreja, eu falei, Marquinhos, é hoje que eu vou pegar teu testemunho. E ele foi embora. Não quis, né, varão? Cheio de vergonha. Mas é um privilégio ter você aqui com a gente, participando. Acredito que os irmãos também vão ficar muito felizes de compartilhar aqui um pouquinho, né, da tua história. Então, como é que você chegou aqui na Comunidade Ramá? Você já era crente desde criança? Se converteu através de alguém que falou do evangelho para o Senhor? Como é que foi tua conversão? Olá, irmãos, paz. Então, eu não venho de berço, né? Não venho de berço. Eu conheci o Senhor com 19 anos. Trabalhava com o pastor André, na estamparia. E eu já frequentava algumas igrejas, né? Mas eu não tinha entendimento de nada, de Jesus, de pecado, não tinha entendimento de nada. E para mim, a vida que eu levava não era uma vida de condenação, não. Tinha consciência de pecado, era normal. Normal. Para mim, pecado, assim... Era roubar, matar. Não era nem pecado na cabeça, a ideia era algo que é errado, né? Sim. Então, assim, a ideia que eu tinha que algo que é errado no sentido de... coisas que é contra a lei, né? Tipo assim, usar droga,
roubar, pra mim era assim, coisas que existe uma lei do homem que tu não pode violar. Sim. Então pra mim isso que era pecado, entendeu? Eu não tinha ideia de algo assim tão grave que poderia levar pro inferno. Né? Uhum. E aí eu trabalhava com ele e eu levava uma vida assim tranquila, só gostava de tocar pagode. Você se achava uma boa pessoa, Achava. digna do céu. Me achava uma pessoa boa. Inclusive eu tenho até uma experiência com relação a isso, né? Porque quando eu entreguei a vida pro Senhor, o meu irmão, né, mais velho, falou assim comigo: pô, por que tu foi pra igreja? Pô, tu é um cara tranquilo, tu não bebe, tu não fuma, tu não rouba. Por que tu não entendi? Aí eu falei com ele: não quero mais tocar pagode. Ele gostava muito de ouvir, né? A gente tocando pagode, que a gente tinha um grupo lá. Ele gostava muito de ouvir. Aí ele falou comigo: pô, tu não precisa ir pra igreja, cara. Tu é um cara bom, tu não faz nada de errado. Aí, mesmo eu já estando no Senhor, aquilo entrou no meu coração. Sim, moralmente você era correto. Entrou no meu coração. Eu lembro que eu fazia parte de uma célula em que os irmãos eram muito transparentes, muito sinceros, né, na célula do Dida lá. Eu lembro do irmão Michael, dos irmãos abrindo o coração, né, confessando o pecado. Eu lembro que eu ouvia coisa que eu no mundo nunca tinha feito. Eu regalava o olho assim. E, meu Deus, o que é isso? E aí aquilo entrou no meu coração, aquelas palavras do meu irmão assim. Eu comecei a me sentir um cara muito bonzinho. E, né, e moralmente falando, falei: bom, cara, eu sou melhor do que esses irmãos assim, né? Os irmãos fazem besteira pra caramba. Mas eu tinha isso da cabeça. Aí isso entrou no meu coração e Deus me permitiu passar por um processo, né, mesmo depois de já tendo conhecido o Senhor. Eu fiz mais besteira depois de conhecer o Senhor do que antes. Uhum. Parece que Deus falou assim: vou te mostrar que tu é ruim. É. Né? E deixou eu desencaminhar. E eu lembro que no início assim da minha conversão, quando eu vim pro Senhor, cara, eu fiz muita besteira. E o Senhor teve misericórdia de mim. Entendeu? O Senhor teve misericórdia de mim. Eu lembro que eu reprovava a pessoa ficar com uma pessoa casada, eu reprovava isso, né? Essa atitude. Sim, sim. Eu lembro que eu fiquei com uma menina que tinha namorado. Falei: cara, depois que eu vim pro Senhor, como eu me sujei assim, né? Que coisa doida. É o tal do legalismo, né? Que É. a gente se sente muito bom, o outro que é muito ruim, a gente é o bom. Isso. E aí, por fim, tu acaba cometendo aquilo que tu acha ruim no outro. É a realidade, eu também Mas vivi Deus isso. me permitiu ver. Aí que eu fui, talvez, foi depois dessas experiências que eu realmente vinha me converter, né? Porque o evangelho é para os doentes, né? Jesus não veio chamar justo, né? Veio chamar pecadores. Mas eu tinha a ideia de justo ainda na cabeça, mesmo depois de ter me entregado, ter se batizado. Aí parece que Deus, né, vou deixar tu ver o miserável homem que tu é, para tu entender o que é o meu evangelho. Né? Sim. E aí que eu fui entender. Né? Aí eu comecei a sentir o peso do pecado, aí que eu fui entender, entendeu? Mas depois desse processo. Você teve um encontro com a cruz. Aí tudo mudou. Exatamente isso. Glória a Deus por isso. É uma experiência interessante, porque realmente, quando a gente não tem essa revelação do pecado, de quem nós somos, a gente se acha bom, né? Hoje a maioria fala isso. Não, eu não faço nada demais, eu não roubo, eu não minto, eu não matei ninguém, então eu sou uma boa pessoa, Deus vai se agradar de mim. E não é bem por aí, né? Mas é interessante essa experiência. E aí você conheceu o Senhor novo, né? Na juventude. 19 anos, né? Que você falou. Anos. É a fase que o pessoal fala. A fase que tu podia estar aproveitando a vida. Tu entrou pra igreja. Tu perdeu muita oportunidade de curtir a sua vida, sua juventude. Tu acha isso? Não acho isso não. Glória a Porque até os 19 anos eu vivi algumas coisas no mundo para saber que realmente não preenche, entendeu? Não completa, não preenche. Então eu não julgo ter vindo cedo demais, né? Não. Na verdade, hoje na minha consciência eu queria ter vindo antes, né? Verdade. E não ter nem passado pelas coisas que eu passei. Mas Deus tem um propósito em tudo, né? Com certeza.
Foi bênção. E aí começou seu processo de santificação, de separação do mundo. Foi difícil deixar as amizades? Essa foi a parte mais difícil. Eu lembro que eu fui para um retiro, né? Ali começou a minha conversão mesmo, né? Ou não, né? Como eu falei no início, talvez não, né? Mas ali começou o meu primeiro contato com Deus, né? Porque o André ficava lá falando comigo do Senhor. Eu lembro que ele falava assim: meu irmão, tu precisa tomar uma decisão por Deus, cara. Aí eu, pô, mas eu vou na igreja. Eu ia na Deus é Amor. E minha mãe, meus familiares sempre foram de ir à igreja, né? Uhum. E a minha mãe ia muito, levava a gente para Deus é Amor. E então para mim, a pessoa só ir lá na igreja, né? Ó, vou na sexta-feira, que até hoje minha família tem esse ritual. Alguns, né, vão na sexta-feira na Deus é Amor, aí pega voto de campanha, e bota voto dentro da Bíblia, e bota voto, né, as irmãs costumavam botar voto dentro da blusa aqui, né, para Deus proteger, que o voto protege a gente de qualquer coisa, botava atrás da porta, enfim, um monte de coisa doida assim, que hoje eu entendo que não faz efeito nenhum, né? Sim. E aí eu era um cara religioso assim. Eu lembro que o André falava, eu falava com ele assim: cara, mas eu vou na igreja, cara. Eu vou na igreja, eu não faço nada de errado, eu só gosto de tocar meu pagodinho, não gosto de tocar em baile, eu não gostava de baile. Falei com ele assim: gosto de tocar assim, às vezes com os amigos, às vezes num bar assim que não dá muita briga, muito movimento. Então assim, eu não atrapalho a vida de ninguém, né? Eu lembro que eu falava assim com ele, e ele falava assim: não, cara, tu tá em cima do muro. E o muro pertence ao diabo, cara. Aí começou a contar aquela historinha do muro que eu nunca tinha ouvido, né? Uhum. E aí ele contou pra mim: ó, existe um muro, cara. E quando você tá em cima dele, um lado tem as pessoas de Deus te chamando, do outro lado tem as pessoas, né, do diabo te chamando. E quando você tá ali em cima do muro, você vê as pessoas de Deus te chamando: pô, vem pro Senhor, vamos pra igreja, toma a decisão. E tu não, vou ficar aqui no muro. E aí tu olha pro lado, né, o diabo tá paradinho: por que tu não me chama? Ele fala: tu tá do meu lado, né? Então foi dessa historinha, né, aparentemente as pessoas falam, historinha boba, mas o Espírito Santo pegou aquilo ali e ficou com aquilo na minha cabeça. Aí eu lembro que num carnaval, né, minha mãe já tinha partido, né? Eu perdi minha mãe com 17, 18 anos. E aí eu lembro que eu tava muito frustrado, sabe? Tava chegando o carnaval e eu muito triste, assim. E aí eu lembro que eu mandei mensagem pro André no dia, porque ele já tinha comentado comigo que ia pro retiro. Aí eu mandei pra ele mensagem no dia. Falei: poxa, eu queria ir nesse retiro aí, como que eu faço? Aí ele: vambora. Aí eu: pô, mas eu não tenho dinheiro, não tem nada. Não, entra no ônibus aí, vambora. Depois a gente vê como é que paga. Depois tu me paga. A gente trabalhava junto ainda. E eu entrei no ônibus e fui embora pro retiro. Nem E sabia aí, como é que era. Nem sabia como é que era. Aí lá, ouvindo as palestras do pastor Érico, que ele pedia pra ficar depois dos cultos, né? Quem não é batizado fica aqui. Eu ficava lá ouvindo e tal. Mas eu tava carente de alguma coisa, entendeu? Eu tava sentindo vazio da perda da minha mãe. E eu tava carente de alguma coisa. Eu sabia que o pagode não ia me proporcionar aquilo. Uhum. Eu tava meio vazio, meio carente. E aí eu fui, né? Aí lá mesmo eu tomei a decisão, me batizei naquele retiro mesmo. Glória a Deus. E eu já tinha uma consciência, né, de realmente quem entrega a vida pro Senhor tem que largar as coisas do mundo. Eu tinha essa consciência. E aí eu lembro quando eu voltei, aí os amigos: pô, cara, o carnaval foi bom, tal, vambora, a gente tem um pagode pra fazer. Aí eu falei: não vou não. Eles: que isso, cara, o que aconteceu? Não vou não, cara. Pô, eu me batizei, não quero mais o pagode não. Eu consegui largar assim, bem radical, sabe? E nunca mais eu toquei com esses meninos, nunca mais eu toquei pagode do mundo, assim. Eu consegui, né? Assim. Glória a Deus. Mas depois eles ficaram insistindo Continuaram. ainda pra manter comunhão, Continuaram. contato. Continuaram insistindo. Aí foi onde meu irmão entrou, né, na situação e falou: pô, cara, mas tu não faz nada de errado. Tem um cara bom, cara. Pô, tu é melhor do que muito crente aí. Né? Falou isso pra mim. Eu já tava frequentando algumas células, né? Aí eu estudava à noite ainda. Aí eu lembro quando o pastor André, né, falou assim comigo: pô, cara, tu já tá estudando à noite, tava ficando ruim pra tu ficar na nossa célula. Porque eu comecei numa célula que só tinha gente casada, né? Uhum. Lá no Pedro Ivo, com o pastor André lá. Aí eu comecei lá na célula lá, e ele falou: não tá dando pra tu vir porque tu tá estudando, fica na célula do Dida, que é lá na Helena, né, na casa da Helena.
E foi lá que aconteceu essa experiência, de eu ouvir os irmãos falando alguma coisa, confessando, abrindo o coração, e eu novo convertido, eu assustado, e o meu irmão ter falado, né, que eu era um cara muito bom, aquilo no meu coração, aí onde Deus deixou passar por aquele processo, né, de me sujar todo, perceber que Sim. eu não era bom, assim, e ali que começou, né, a conversão verdadeira começou ali. Glória a Deus. E você tem um pouco de experiência com evangelismo. Você já evangelizou uma pessoa igual você era? Assim, desse jeito de... Não, eu vou na igreja, eu sou bom, eu não faço nada de errado. Já passou alguém assim, no teu convívio, que você teve falado do Senhor e tu lembrou de como você era ali com aquela pessoa? Tu já teve essa experiência? Já tive. A gente sempre encontra. Esses são mais difíceis, né, pra gente falar do Isso Senhor. que eu ia perguntar se era Muito mais difícil. difícil, porque a gente sabe que a pessoa é mais fechada, né? É, muito difícil. E, na verdade, até eu ouvi uma palavra uma vez, até do Juliano Som, em que ele falava que pra gente passar o evangelho pra pessoa, a gente precisa levar ela lá no inferno primeiro. A gente começa a falar da sentença, do juízo, do pecado. Aí depois que a pessoa se sente lá no inferno, tu vem e fala do evangelho, né? Que é as boas novas que tira a pessoa da condenação. E eu lembro que ele falava até assim, uma boa notícia, né, não soa bom para a pessoa que se acha vivendo já uma vida boa. Uhum. Então, assim, o evangelho é a boa notícia, mas se o cara não entender que ele tá mal, aquela boa notícia para ele não faz diferença nenhuma, né? Então, assim, ele fala que tem que levar a pessoa lá no inferno. Aí depois tu fala da boa notícia. Não, mas o Senhor morreu por você. Aí a pessoa realmente entende o que é evangelho. Sim. E hoje tu tá liderando célula, ministério. Como começou isso na tua vida? Lá na tua juventude Deus já trazia essa revelação do teu chamado, que Deus ia te usar na liderança. Logo cedo você já entendia isso para sua vida, ou foi um processo, Deus foi agindo e até que você chegou a ser um líder? Eu tenho uma interpretação, né, se eu estiver errado, depois até peço que o pastor me corrija, né? Eu tenho uma interpretação que a liderança é algo que nasce com a gente, né? A gente usa de maneira errada, às vezes, no mundo, né, influenciando as pessoas para o erro, mas eu acredito que tem pessoas que têm esse chamado, né, para liderar, assim. A palavra final é sempre dela. Numa brincadeira, é sempre ela que decide qual brincadeira vai ser. Então, assim, eu sempre tive isso, né? Embora eu seja o caçula, né, de 12 irmãos, mas eu sempre tive isso, né? Eles sempre me passaram essa responsabilidade de algumas decisões, embora eu sendo novo, né? E eu lembro que nas brincadeiras, nas escolhas do repertório do que ia tocar, os caras falavam, não, deixa o Marquinhos decidir. E eu escolhia, né, vamos tocar essa daqui. Eu sempre dava a voz, a palavra final, né? Então acredito que ali já havia, né, um plano de Deus para a liderança, né? E aí, quando eu vim para o Senhor, a minha família foi vendo, né, minha mudança, minha conversão. E aí começaram, né, meus familiares se aproximar. E eu lembro que eu tinha uma célula na minha casa, né, com o pastor André liderando, os irmãos lá. E aí eu convidava alguns irmãos meus, familiares meus, né, minha sobrinha morava do meu lado, com o marido, eu convidava ela também. Aí começou isso. Minha primeira célula foi lá. Foi lá, né? Aí, tá vendo? Aí o pessoal enchia a casa. Aí eu lembro que, né, o André falou assim, cara, muita gente, a gente vai começar a te levantar como um líder aí, cara. Aí eu lembro que ele foi, né, Ficou desesperado? Me posicionou. Não, eu não fiquei desesperado, não, porque por ser família, né? Por ser família, eu comecei a liderar meus familiares, né? Então, aí Deus foi guiando, foi direcionando. E nisso você tinha quantos anos, mais ou menos? Uns 20 ou 21 anos, por aí. Bem mais cedo, ou menos, né? assim, foi bem cedo. Timóteo da rápido, vida. Foi bem rápido. Ninguém despreza a tua mocidade, tá vendo? Foi Da bem juventude. Experiência interessante, né? Aquelas células lá eram muito boas.
Poxa, saudade. Muita presença de Deus naquele lugar, era assim, diferente. Diferente mesmo. Eu comecei lá porque eu vim pra igreja e eu tava na faculdade e não tinha horário, porque durante a semana eu estudava. Aí eu tinha que... A Amanda me colocou pra ir na cela de sábado, que justamente era lá na sua casa. Então eu peguei esse iniciozinho ali, depois a transição de dividir a célula e você começar a assumir. E eram experiências assim maravilhosas. E tu encontrou muito desafio em ter que liderar sua própria família? Ou foi tranquilo por eles já reconhecerem você como alguém de influência? Bom, algumas pessoas falam isso, comigo foi diferente. Algumas pessoas falam que profeta de casa não tem honra, né? Engraçado que lá na minha casa o pessoal me considerava, eu não sei, é de Deus, né? Deus Até hoje a gente vê isso, né? me faz eles me verem com um olhar assim de autoridade que, né, até hoje meu irmão manda mensagem, pede para orar, né? Envia o relatório do dízimo, pede para me orar por ele, né? Eu fico olhando assim, o que ele vê em mim? É Deus. Mas, Deus. É Deus mesmo. Mas aí foi sempre, né, Deus conduzindo assim. E até hoje eles me enxergam assim, me respeitam muito, né? E a maioria da tua família veio pro Senhor depois que você se converteu. Sim. Você teve essa experiência Sim. gloriosa, né? É porque eles sempre tiveram esse contato com Deus, né? Mas não tinha essa coisa, essa vida com Deus, né? Igual hoje eu vejo a Flávia, tá lá na Wesleyana, a Fernanda que tá aqui com a gente, né? Dayana que tá lá na Wesleyana, e eles não tinham esse contato, né? Talvez eram igual eu, religiosos, mas Deus foi, né, trazendo esse evangelho, né, de vida pra gente, e começou através de mim lá, o pessoal entendeu, né? Verdade. Esse ambiente de célula descontraído, em que as pessoas têm liberdade, acredito que também ajudou eles, né? Porque eles foram se achegando ali através de uma célula na tua casa, os irmãos ali, a convivência, isso foi também cativando cada pessoa ali da sua família até que eles tomaram a decisão pelo Senhor, né? Isso é interessante. Eu acho interessante porque você tem sobrinhos e sobrinhas mais velhos que você. E eles te consideram assim, é algo de Deus. Ver que é Deus mesmo, é uma unção, uma autoridade que o Senhor colocou sobre a sua vida, que a sua família reconhece isso. E como isso é difícil, às vezes, para nós, servos de Deus. Às vezes a nossa família não dá muito crédito pra gente. Essa menina aí, esse cara aí, não liga muito. E contigo já foi diferente. A gente vê, né, o mover do Espírito mesmo na sua vida. E a gente vê exatamente o que eu falei do Timóteo, não desprezar a tua mocidade. Porque jovem, a gente tem muito potencial. Então, um jovem aí de 19 anos, até mesmo ouvindo aqui seu testemunho, ter essa inspiração de que eu posso ganhar minha família para Jesus, eu posso influenciar pessoas para Cristo, eu posso me tornar um líder, eu posso cuidar de pessoas, eu posso ser uma referência na casa de Deus, de alguém que ama o Senhor, que busca o Senhor, mesmo sendo jovem. Então, começando cedo, a gente fala com os adolescentes, não tem idade para começar a buscar o Senhor. Em todas as faixas etárias é uma idade propícia para buscar Deus. E sendo jovem, melhor ainda, né? Porque o jovem tem muito potencial. E isso se manifesta assim na sua vida, é algo tremendo, né? Essa experiência, essa fase da sua vida. E aí começou os desafios, né? Conversão, largou as amizades, glória a Deus, largou o pagodinho. Que olha pro Marquinhos, nem imagina, né? Que ele tocava pagode. Poxa vida. Tu tocava o quê? Eu tocava pandeiro, mas eu lembro que no finalzinho eu cheguei a começar a aprender a tocar cavaquinho, né? Porque por tocar e cantar, porque na verdade eu não cantava. Mas aí eu tinha às vezes que o rapaz que cantava não ia, ou às vezes ele não decorava o repertório. Sim. Aí eu ficava lá de trás emendando a sequência das músicas. Aí o pessoal do grupo falou, não, a gente tem que botar um microfone pra ele aí. Bota um microfone pra ele aí, porque ele consegue entender. Eu lembro, cara, coisa de Deus mesmo.
Eu nunca fiz aula de música nem nada. E eu lembro que quando o cara tava lá tocando no cavaquinho, eu conseguia emendar as músicas no tom que tava a música, sem saber o que é tom, sem saber o que é acorde. Já tinha o Eu dom. lembro que eu emendava a música assim, aí o cara que tava tocando cavaquinho falava assim, pô, tá no tom, cara, como é que tu entende disso? Eu mesmo não entendi nada, né? Mas parece que era algo que já estava em mim. E aí eu fui, né? Comecei a querer desenvolver no cavaquinho, mas aí Deus entrou na minha vida e Glória a mudou Deus. a situação. E deu continuidade, né? Hoje você tá no louvor. Né? Hoje eu tô aqui no louvor. Canta pouco, né? Eu falo, Marquinhos, tu tem que cantar mais. Verdade. Tem que usar aquilo que Deus te deu, colocar aí pra abençoar pessoas, né? Então a gente vê que até aquilo que a gente fazia no mundo, Deus usa pro reino dele. Eu lembro também que assim que eu entreguei a vida pro Senhor, o pastor André ia lá na minha casa me discipular. E aí, cara, minha família toda perdida. E aí ele ia os finais de semana, e quando ele chegava lá em casa para me discipular, o som alto, nego dançando funk, nego bebendo. O pastor André, que na época não era pastor, passava no meio daquele corredor lá na sala, né? Aquelas paredes de som. Os meninos gostavam de som, né? E aquele som alto, o André passava no meio, ia lá no quarto, e tava eu lá no quarto, porque aí eu já comecei a querer realmente me separar. Aí tava eu no quarto, né? Ficava no quarto lá, que era da minha mãe. Eu ficava no quarto lá e sentadinho, jogando videogame, fazendo alguma coisa, aí ele chegava. E aí, Vasco, como é que tá? Aí sentava comigo, às vezes jogava um videogame, ficava conversando, e aí depois ele ia embora e tal. E eu lembro que no final de todo o dia, né? Os meninos amigos meus lá, iam lá em casa no final, né, do dia, assim, às 10 horas da noite, 11 horas da noite, depois a gente brincar, zoar bastante. Eles iam lá e falavam assim, vamos orar? E a gente dava as mãos em volta da cama. Que legal. E a gente orava, né? E ali eu já via que Deus estava realmente me levantando como autoridade espiritual, entendeu? E eu fazia oração lá com os meninos do morro lá, que eu conhecia, né? A gente se reunia, orava, e eu orava lá com eles. E assim foi. Que bênção. Glória a Deus. É aquilo que o Dida falou com a gente esses dias, né? A gente tem autoridade no lugar que a gente está, no ambiente que a gente está, a gente tem ali como, entre aspas, dominar aquele ambiente. E você começou a dominar esse ambiente ali familiar. Isso é maravilhoso demais. E aí, como é que você chegou no ministério de louvor? Você veio para a igreja, começou a buscar o Senhor, e aí já foi se encaixando ali no louvor, na bateria? Ou alguém te colocou ali? Como é que foi que surgiu esse teu interesse assim, pelo louvor? Na verdade, eu nem tinha interesse. O pastor André me discipulava e ele falava assim, cara, tu precisa estar mais com a gente. E aí ele falava, vai lá no ensaio. Aí eu vim aqui, acho que era às terça-feira. Aí eu vinha pro ensaio, eu ficava aqui sentado, vendo o pessoal ensaiar, mas eu não tinha interesse. E não imaginava que eu ia conseguir tocar bateria. Bem diferente de tocar um pandeiro, né? E aí eu ficava aqui, aí eu lembro que um dia ele orou por mim e falou assim, pô, meu irmão, quando eu oro por você, eu vejo muitas flores, né? Acredito que é louvor, cara. Deus tem um propósito contigo no louvor. E só que eu não tinha interesse nenhum em tocar. Aí eu lembro que algumas vezes eu vindo aqui, eu sentado aqui, aí um dia o Wellington falou assim, o Wellington que tocava bateria na época, aí ele falou assim, Vaso, senta aqui, Vaso, vamos ver o que tu sabe fazer. Aí começou a me ensinar. Né? Aí eu fui, peguei 1, 2, 3 dias, aí ele falou assim, ó, vai pra aula que tu tem um dom, cara. Vai pra aula. Nossa. Aí me jogou pra aula e dali pra lá eu fui, né, que legal. Deus revelando ali, que coisa linda, né? E outro assunto que eu queria falar com você, aproveitando sua presença aqui, que eu não sei quando você vai voltar, né? Então a gente aproveita e vamos falar de tudo. Já falamos sobre conversão, já falamos sobre ministério, já falamos sobre liderança. E agora vamos falar sobre o tempo de espera no Senhor, né? Você veio para Jesus e aí você decidiu esperar alguém, você sempre pensou em casar, veio para a igreja que surgiu esse desejo de você casar. Como é que foi esse processo na sua vida? Então, eu vim para o Senhor
antes de eu ir pro retiro, um dia antes de eu ir pro retiro, eu fiquei com uma menina. E aí eu lembro que eu fui, né, ela era crente. Aí eu fui, fiquei com ela, fui pro retiro. Aí tô lá no retiro, quando eu voltei, né, do retiro, né, batizada, ela falou, agora a gente pode namorar, né, começar um relacionamento sério, porque tu já é do Senhor. E aí eu lembro que, sei lá, eu senti que não era aquilo, né, pra mim. Aí eu lembro que eu me envolvendo com ela ainda, né, depois que eu voltei do retiro, eu constantemente ficando com ela. Aí eu lembro que um dia a mãe dela, crente, falou pra mim assim, ô Marcos Vinícius, deixa eu te falar uma coisa. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A mãe dela falou pra mim. E aquilo ficou no meu coração. Embora eu tivesse um certo sentimento por ela, né? Mas eu sentia que aquilo me trazia dor, sabe? Aí aquilo me trazia dor. Aí eu lembro que eu comecei a me incomodar com aquilo. Eu sempre falava com o pastor André, quando eu ficava com ela. E aí ele falava, cara, pô, se liberta dessa menina. Eu não consegui. Aí depois de um tempo eu fui, cara, consegui, né? Deixar ela de lado e tal. E aí eu comecei um propósito, né? Depois também... Porque quando eu decidi largar ela, ao mesmo tempo ficou aquilo no meu coração. Eu decidi, sabia que aquilo era ruim pra mim, mas quando eu tava carente eu queria pegar de volta. Sim, exatamente. Entendeu? Quando eu tava carente eu queria, vou mandar uma mensagem. Então assim, eu sentia que aquilo não era pra mim, mas no momento da carência eu queria dar espaço para aquilo de novo. Mas aí depois de um tempo, né, eu fui e falei assim, cara, eu preciso santificar a minha vida mesmo. E aí eu entrei para esse processo de espera, né, de espera no Senhor. E aí eu lembro que foi doloroso, né, porque é engraçado, quando tu decide, né, esperar no Senhor, e aí começa, né, as tentações, oportunidades. As oportunidades. E aí eu fui decidindo esperar no Senhor, esperar. E fiquei um bom tempo. Quantos anos? 11 anos, né, que eu fiquei. Que isso, hein? Esperando no Senhor. Tô 7, já tô achando muito. Tu ficou 11, misericórdia. Mas olha, o que você fez no tempo da espera pra te suportar? Porque doloroso, é difícil, é desafiador, aí você fez o quê? Eu posso ler um versículo? Pode, eu fica à vontade. vontade. De cabeça, mas fica à vontade. Eu estou perdendo essa prática de vamos decorar versículo. Então, quero falar aqui de um versículo só, do Salmo 91, que me ajudou para eu esperar no Senhor. Salmos 91, versículo 14, será? 14. É isso aí. Esse é o versículo chave que me ajudou. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e poloei a salvo, porque conhece o meu nome, né? Foi difícil para mim esperar, foi. Mas eu me apeguei com amor a Jesus. Amém. Eu decidi realmente amar Jesus. Ficava escondido em casa orando. Eu lembro que os irmãos iam lá em casa e falavam, pô, por que fica tudo apagado na tua casa? Eu apagava tudo, eu ficava no quarto. Eu queria me esconder em Deus, né? Eu queria me apegar com amor ao Senhor. E eu sabia, como diz esse versículo, né? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e poloei a salvo. Então assim, Deus me livrava, sim, né, das tentações. Às vezes que eu estava carente, em que vinha na minha mente uma pessoa, né, mais próxima, que eu já tinha ficado, ou que havia possibilidade de eu ficar, eu pensava em entrar em contato, às vezes até entrava mandando mensagem ou passando no lugar onde eu poderia encontrar. Deus não deixava eu achar. Então assim, eu me apeguei com amor ao Senhor, né? Deus foi me dando força para conseguir. Através da oração. Então, da oração. Foi o que você mais fez nesse período, foi se refugiar em Deus, na tua intimidade, no secreto, na busca, né? Eu comecei a desenvolver essa prática de orar e fui, né, no lugar secreto, ficava ali orando. E isso o tempo passava e eu não, né, nem percebia tanto. Às vezes sentia, né? Eu costumo sempre citar esse exemplo, né, para quem espera no Senhor. E lembrar, né, do Salmo 40, porque em algumas versões fica escrito assim, né? Esperei com paciência no Senhor, né, até que o Senhor se inclinou para mim. Aí em outro salmo, o próprio Davi falando também, ele fala, acho que o Salmo 70, não lembro,
versículo 1 também, ele fala assim, apressa-te, Senhor, me socorrer. Né? Então, assim, a mesma pessoa, mas falando de um estágio, né, diferente. Sim. Tem hora que eu estava esperando no Senhor e falava, tranquilo, não, o Senhor vai fazer, sem pressa, eu estou com paciência. E tinha hora que eu estava carente, que eu estava, Senhor, apressa-te, Senhor, cadê? Tá demorando. Pelo amor muito. de Deus. Essa varoa chegar, Senhor, eu vou pegar quem vier. Pela cabeça. Não é assim, mas Deus, ele foi fazendo, né, eu entender isso. Mas isso passa, isso é normal. Né? Às vezes alguém que está esperando no Senhor pensa assim, não, eu não posso nem ter sentimento, eu não posso... Não, irmão, isso é normal. Ter sentimento, né, isso é normal. Você querer apressar o tempo, né? Às vezes você, quando está firme, você fala assim, não, eu acho que ele está me querendo, eu acho que é até de Deus, mas vou esperar ele vir em mim. Né? Tu está bem, tu está, né, confiante no Senhor, tu não está né, carente, aí tu fala, vou esperar. Mas aí quando tu entra, começa a ficar carente, tu pensa, não tem nada a ver se eu enviar mensagem, né? Também eu tenho que fazer minha parte. Aí começa, entendeu? Isso aí. Parece que vai mudando a tua cabeça, assim, aí tu começa, não, eu posso enviar uma mensagem, também não é assim, né? Eu também tenho que fazer minha parte. Às vezes ele está esperando um sinal, vai que ele orou, né? E está esperando eu procurar ele. Muito real. Então eu vivi essas crises assim também, vivi esses momentos, né? Mas isso é normal. É bom ouvir você falando isso, porque a gente vê que todo mundo passa pela mesma coisa, só muda o endereço. Mas tá todo mundo enquadrado. E às vezes talvez a pessoa tenha medo de expressar isso por achar que ela é anormal. Nesse processo de espera, você gostou de algumas pessoas? Dentro da igreja, irmãs na igreja, você teve paixonite na igreja, você... é a realidade. Porque às vezes as pessoas são presas, a gente é ser humano, a gente tem sentimento, a gente, né, tem os sonhos humanos, né, de ter uma família, de conhecer alguém legal, de estar junto, de ter sua, entre aspas, carência suprida, que a gente sabe que não vai suprir uma pessoa em si, não vai suprir aquela carência. Mas a gente tem isso e a gente, às vezes, dentro da igreja, a gente acha que nós somos fora da casinha. Não, mas eu tô gostando do irmão, meu Deus, eu tô toda errada, eu tô em pecado porque eu tô gostando. Isso tá errado, na tua opinião, cara, e dentro da tua realidade? Então, gente, sentimento, casamento em si, cara, isso é obra da carne, né? Exatamente. Então, assim, a gente olha pro espiritual, né? Mas o espiritual ligado à aparência física, ligado a algo que você gosta, que uma pessoa tem. Então a gente não pode descartar isso, né? A questão do que a pessoa ter algo que te atrai, ter algo que mexe com você, a gente não pode descartar isso. Então, às vezes, a gente quer se tornar muito... A maneira da gente ver casamento muito espiritual, né? Esquece da carne, que é importante, né? Você ter atração pela pessoa, você sentir desejo por ela. É importante isso tudo, né? E na nossa cabeça passa, né? Quando a gente está esperando no Senhor, a gente começa a olhar e pensar em se interessar por alguém. Então passou isso sim, né? Esse interesse passou na minha mente, sim. Mas você chegou a gostar de alguém? Não cheguei a gostar, aquela coisa assim, não. Então. Mas é normal, tu acha normal gostar. Normal. Normal você criar expectativa, né? Você pensar, cara, dessas daqui que tem, eu quero essa. É normal você ter isso, né? Sim. Na cabeça. É bom saber disso daí. E mais o que você acha que uma pessoa que está esperando em Deus deve fazer? Buscar essa intimidade no Senhor, a oração, se apegar em Deus com amor. Eu amo esse versículo também. Mas tem mais alguma coisa que possa ser feita nesse tempo de espera para não ficar bitolada pensando só nisso? Eu tô esperando em Deus, aí vai para uma Santa Ceia e tá procurando vai para um retiro e tá procurando alguém, vai para um encontro e tá procurando alguém. Isso acaba se tornando algo até ruim para a pessoa, porque ela não tem paz. Ela vai pro retiro, ela deveria estar esperando na posição de tipo assim, tô esperando, mas não quero nem pensar nisso. E aí ela acaba pensando demais. Então, como lidar com isso? O que mais a pessoa pode fazer para
não ficar mal nesse quesito, assim. Assim, eu também tinha um princípio no meu coração, isso aí é importante, né? Eu tinha um princípio no meu coração que eu só iria ficar com alguém que eu estava decidido a casar, né? Depois, né, dessa experiência que eu tive de consagrar a vida. De consagrar a vida, eu coloquei isso no meu coração. Eu lembro que eu tinha contato, depois que eu comecei a fazer aula de bateria, com alguns meninos de outra igreja, né? Não vou citar a denominação aqui, mas eu lembro que eu tinha contato com eles. E eu lembro que eles tocavam bateria, né? A gente conversava até por causa da bateria. E aí eu lembro que eles falavam assim: cara, eu já fiquei com uma menina tal, a fulana de tal, a ciclana, porque o tá ali no altar, né? O músico em si chama muita atenção. E eu lembro que eles comentavam isso, né? Comigo, mas eu fiquei com fulano, com ciclano. Eu falava assim, cara, que doideira, mas pô, pra mim seria horrível sentar na bateria e eu olhar para as irmãs que estão ali, que eu vou ser usado por Deus para levar ela à adoração. E eu sabia que eu fiquei com as irmãs todas da igreja, as irmãs me beijaram, eu beijei as irmãs, foi uma coisa horrível isso. Eu lembro que eu tinha isso no meu coração. Eu não queria ter essa mancha, né, na reputação, assim, de você olhar e falar, cara, já fiquei com aquela irmã ali. Então isso me ajudou, né, a realmente não dar lugar a essa carência, entender, pô, eu tô querendo aquela irmã ali, pô, mas eu quero mesmo ou é só a minha carência? É ela que eu quero casar ou é só eu querendo me suprir? Então eu tinha isso dentro de mim. E aí eu lembro que nesses momentos isso pesava pra mim. Eu pensava, pô, mas eu toco bateria. Como que eu vou subir no altar sabendo que eu fiquei com a irmã? Pô, isso é muito feio, né? Isso ficava no meu coração. E isso me ajudou também a não me envolver com ninguém da igreja, né? E outra coisa também que eu acho ser interessante a se pensar nesse tempo de espera, experiência que eu estou vivendo agora casado também, é que a gente, quando está carente, né, a gente com os nossos desejos sexuais, aquela fantasia na cabeça, a gente pensa que eu vou entrar num casamento e eu vou, né, vou ter relação constantemente, todo dia, né? E aí esse tempo de espera lá atrás que vai te ajudar a entender, né, esse processo. Pô, não é assim, não é todo dia. E aí você faz o quê? Você lembra, pô, como eu fazia para eu não ter, né, contato com mulher, não ter relação, como é que eu fazia? Pô, me refugiava em Deus. Então, poxa, eu não estou conseguindo compreender minha esposa, de querer ter relação todo dia. O que está me faltando, né? Pô, está me faltando voltar um pouco naquele tempo lá de trás, quando eu me escondi em Deus e conseguia não cair na tentação, não cair, né, em pecado. Então isso, né, é um termômetro para mim hoje, né? Quando eu não consigo compreender, quando eu não tenho essa consciência, eu paro, penso, pô, mas antigamente eu tinha. Não, tô precisando me esconder mais em Deus, tá faltando uma vida daquele Marquinho lá atrás, né, solteiro. Então eu creio que isso ajudou, né? Aquele tempo de espera também ajudou para isso, né? Porque nós somos sonhadores, idealizamos coisas, né? Criamos um monte de fantasia na cabeça e por isso que vem a frustração, principalmente na mulher. Se no homem vem, mas na gente é dobrado. Porque a gente idealiza, né? Quando eu casar vai ser assim, quando eu tiver uma pessoa vai ser assim. Chega na hora, não é. Não é, nunca é. Eu acho que nada que a gente idealiza na nossa cabeça acontece realmente daquele jeito que a gente tá sonhando. Então é bom, sabe, entender isso. Gente, pega esse conselho aí, né? Eu tô perguntando tudo que eu preciso e que as outras também precisam, entendeu? E assim, você, como um homem de Deus que estava esperando no Senhor, o que você esperava dessa mulher para casar com você? O que você tinha ali como um padrão, entre aspas, né? Não é bem padrão, mas algo que você esperava dessa mulher para você entender que era ela para você? Eu sei que o espiritual sempre vai contar, né? O julgo desigual não pode haver, né? Comunhão entre luz e trevas não dá. Então, assim, a pessoa não ser do Senhor já estava fora descartava a minha possibilidade, né?
Então, assim, a pessoa tinha que me chamar a atenção, né? Eu tinha que gostar da pessoa, tinha que ser algo que me atraía, mas também tinha que ser do Senhor, né? Então, era isso, esse conjunto de coisas, né? E eu consegui ver isso, né, na minha digníssima esposa. Glória eu consegui a Deus. ver isso, né? Essa beleza, né? Ela é linda mesmo, né? Olha Louvado só, seja Deus gente. por isso. E eu consegui ver isso, né? Embora ela seja mais nova na fé que eu, né? Mas isso não pesou para mim. Acredito que hoje talvez esteja pareado, né? De nível espiritual, ou talvez ela ame mais a Deus que eu. Mas eu creio que isso contou, né? Essa questão de ser do Senhor Sim. e ao mesmo tempo ser uma mulher linda. Amém. Glória a Deus. E assim, você falou que você era da bateria, era do ministério. A gente sabe que o louvor chama a atenção porque as pessoas são vistas. Então, você teve muita dificuldade, tentação, pessoas te procurando, né? Irmãs, né? Mandando mensagem, ou então falando alguma coisa. Você teve essa dificuldade também no seu tempo de espera? Eu não tive porque até hoje as pessoas falam que eu sou muito fechado, né? Então, assim, eu sou muito calado. E eu também tinha isso no meu coração de não querer criar muito amizade para não despertar, né? Sim. Sentimento. Então, eu era muito reservado. Sabedoria, isso. Entendeu? Eu ficava na minha. Falava, não, cara, eu não posso ficar muita conversa. Eu sou solteiro, a irmã solteira. Eu vou ficar de muita conversa com a irmã. No meu coração pode haver intenção de só amizade, só... Mas a gente não sabe, né? O que tá lá do outro lado. Então eu sempre fui muito fechado. Então isso impediu de algumas pessoas de chegarem até a mim, né? Eu creio que por pensar, esse cara não vai querer, né? Então assim, Deus me ajudou nesse sentido, né? Que bênção. Glória a Deus. Então é sabedoria isso. Às vezes falta na juventude essa sabedoria. Porque quer abrir muito o leque, conversar muito com as pessoas e, infelizmente, isso gera expectativa. Porque quando você é uma pessoa muito cativante, muito simpática, conversa muito e manda mensagem direto, a pessoa do outro lado, ela vai pensar alguma coisa. Ela vai... Eu já, até abrindo aqui, eu já tive essa experiência. Eu fiquei meio confusa, né? O irmão tá conversando comigo, eu falei... Uma pessoa que tá interessada em você, ela fala isso, isso, isso. Aí eu fala, Milena, é assim mesmo. Eu falei, gente, então aqui já tem alguma coisa de errado. Então, se eu não tô interessado, já tem que cortar a conversa. Eu não posso estender aquele assunto para eu não frustrar aquela pessoa. E também não me prejudicar. Então, a gente precisa ter essa sabedoria. É claro que a gente vai falar com todos. A gente vai ser simpático. A gente vai cumprimentar os nossos irmãos, mas eu tenho que ter essa sabedoria, essa prudência que você teve também, né? Ser fechado um pouco ajuda, tanto você quanto a pessoa que tá lá do outro lado. Amém. Porque senão pode gerar muito prejuízo. E hoje na juventude, Marquinhos, o que a gente mais vê que atrapalha a vida do jovem? Relacionamento. Quantas pessoas se afastaram do Senhor por causa de relacionamento? Seja um relacionamento de julgo desigual, como você falou, que já era sua primeiro tópico da escolha de quem você ia casar, de não ser uma pessoa que não fosse de Deus. E às vezes o jovem acaba se envolvendo com uma pessoa que não é de Deus na esperança, não, mas ela vai se converter, né? Eu vou falar da palavra, eu vou evangelizar essa pessoa, e a gente sabe que são mínimos os casos em que a pessoa se converte. E outra, de se relacionar até mesmo dentro da igreja, um namoro ali direitinho, mas não ser a pessoa ideal, né? Eu até entendo que isso acontece. Às vezes a gente está achando que é aquela pessoa. Não sei se você passou por isso. É aquela pessoa para mim que Deus tem. Não, Deus mostrou, é visão, concordância. Gente, às vezes não é. Às vezes você está precipitado no teu sentimento. A pessoa está precipitada no sentimento dela. E assim, porque não deu certo é o fim do mundo? Não é, não. Isso acontece. Mas a gente precisa ter essa maturidade, que às vezes as pessoas não têm. E é difícil obter essa maturidade.
de você entender que, poxa, não deu certo, eu não sou a pessoa ideal para ele e ele não é a pessoa ideal para mim e tá tudo bem, a gente vai superar. Então é difícil, né? Por isso que esse ponto que você tocou, ele é muito importante. Essa sabedoria, essa prudência, até nos relacionamentos com o sexo oposto, né? Com as irmãs. Como que eu vou conversar com as irmãs? Com os irmãos. Como que eu vou me portar aqui com o irmão? Pra ele não achar, né, que tá tendo liberdade ou que eu tô interessado, sendo que eu não tô. Então, é interessante isso daí. Você quer acrescentar alguma coisa dentro desse assunto? Não, eu só queria enfatizar essa questão de você se esconder em Deus, né? Eu acredito que em Deus tem a solução para tudo. Eu acredito que se a pessoa decidir mesmo, falar, cara, eu quero um relacionamento santo, talvez a pessoa que esteja ouvindo, né, vendo esse programa, talvez é alguém que não consegue esperar no Senhor. É alguém que vai provando as irmãs. Prova a irmã aqui, prova a irmã ali, beija aqui, beija ali. Enfim, talvez você, né, não consegue santificar e esperar no Senhor. Para mim isso retrata falta de intimidade, falta de se apegar a Deus com amor, porque Jesus está aí para suprir tudo, né? Então, se a gente conseguir realmente se apegar a Deus com amor, essa fase de espera vai ter os momentos de carência, vai ter os momentos de desespero, mas tu vai conseguir vencer, né? Então, se apegar com amor a Deus, para mim, é o segredo. Amém. E quando você era solteiro, nesse tempo aí, você se sentia completo em Deus? Não preciso de mais nada, só Jesus? Ou você lá no fundo ainda, não, eu preciso de um casamento para eu ser completo? Não, ou você conseguiu chegar nesse lugar de ser completo em Deus? Eu me senti inteiro, me sentia totalmente completo em Deus. Até mesmo para não colocar expectativa no casamento. Sim. Né? Que é bênção. Mas também tem as suas frustrações, né? Então, acredito que se a pessoa não for inteira, completa em Deus, não viver essa experiência de solteiro, eu acredito que ela vai botar expectativa nas pessoas, né? E vai acabar se frustrando. Então a gente tem que realmente se completar em Deus primeiro. Amém. Né? Amém. Glória a Deus. Esclareceu, acho que bastante coisa. Amém. Que bom. Para nossa juventude e para os adultos também, porque tem muita gente na fase adulta já, com mais de 30 anos, esperando no Senhor. Então, creio que foi uma benção. Mas, Marcos, eu quero te agradecer pela tua presença aqui, né? Por ter vencido aí o nervosinho. Amém. Por ter dado prioridade aqui para compartilhar com a gente, abrir um pouquinho da sua vida. Creio que os irmãos foram muito abençoados aí. E eu fui muito abençoada aqui. Quero carregar isso comigo para meu crescimento espiritual. E vou te esperar aqui numa próxima, com certeza, para a gente falar sobre outros assuntos, falar sobre a vida de oração, falar sobre a revelação da palavra, que são coisas que você tem. E eu creio que vai acrescentar bastante na vida dos irmãos. O evangelismo, a capelania que você fez. Amém. E tem muito assunto aí pra gente escorrer. Até mesmo a questão do casamento, a liderança e muita coisa. Amém. Ministério, e tem muitos assuntos. Né? Os irmãos ficam aí com gostinho de quero mais. Mas louvado seja Deus pela sua vida. Se quiser falar alguma coisa, se despedir aí, fique à vontade. Amém. Então, pessoal que está ouvindo aí, né, vendo essa live, eu queria apenas deixar esse zelo, né, pela santidade, esse zelo pelo amor a Deus, que eu acredito que tem faltado, né, na nossa geração aí. Eu também me sinto alguém que perdeu um pouco, né, daquela intensidade, daquela coisa de você entrar em Deus mesmo e querer, né, esse a sós com Deus. Eu acredito que isso é a vida da igreja, né? Acredito que quando a gente está assim, todos, né, tendo esse tempo com Deus, a gente consegue, né, ser bênção para os irmãos, ser bênção para a nossa própria vida. Então eu queria deixar esse conselho aí: esconda em Deus, vai se esconder em Deus, irmão, vai derramar suas carências em Deus, vai derramar suas necessidades em Deus, né? Saia
Saia do pecado. Às vezes alguém que está vendo, né, esse vídeo aqui, seja alguém que não consegue, né, nas suas tentações, procura outros meios. Vai para Deus, se esconde em Deus, né? E Deus, ele tem a proteção certa. Então é isso, querer deixar esse conselho. Se esconda em Deus. Esse é o segredo. Amém. Glória a Deus. Então, estamos aqui finalizando esse bloco do programa com muita alegria e que essa palavra aí possa entrar no seu coração. E, Marcos, até a próxima. Já está convocado, né? Não no próximo, mas em breve vou te chamar. Muito obrigada pela sua presença e continue aí acompanhando o programa Servo. O Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Diga, igreja! Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Aleluia! Vamos levantar as nossas mãos e dar todo louvor a Ele. A honra, a glória. Jesus e o louvor.
Web Rádio Ramá, contribuindo com o crescimento do reino de Deus. Aperfeiçoe a sua vida como discípulo de Cristo e como discipulador. Agora, no programa Rumos na Vida, da edição da manhã, o pastor Érico Rodolfo Bussinger esclarece aspectos importantes da vida do discípulo e da prática do discipulado. Momento do discipulado, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger, no programa Rumos na Vida, às 10 horas da manhã. Imperdível! Bate-papo com Marcos Antônio. Acompanhe a história de vida dos irmãos da comunidade Ramá. Ouça os testemunhos, saiba como foi a conversão e como tem sido a caminhada de nossos irmãos no Senhor. Marcos Antônio tem a alegria de entrevistá-los e você acompanhará o resultado na programação da Web Rádio Ramá. Seja edificado. Bate-papo com Marcos Antônio. Voltamos aí desse testemunho, desse aprendizado maravilhoso com nosso irmão Marcos Vinícius. E como falou antes, né? Um louvador realmente. E só que a gente só não louva quando a gente é um louvador, né? É verdade. A gente ora também, a gente espera no Senhor. E como ele aí, né? Ele esperou. E acho que tem muitas pessoas aí, né? Que esperam no Senhor, que é o certo. Como eu, como a Milena. Como a Stephanie também, que tá aqui sempre nos nossos bastidores. Estamos na fila. A gente tá esperando por alguém. E eu espero que, né, isso possa ter tocado em você, possa ter te despertado ou te dado mais ânimo, porque não chegou nessa parte, mas hoje o Marcos está casado. Verdade. E bem casado. É. Então, assim, isso pode acontecer com você também. Então, não desista, porque é uma canção que o Senhor tá até falando comigo essa semana, vai valer a pena. Um dia vai valer a pena. E não só valer a pena estar na igreja, buscar o Senhor, mas também vai valer a pena ter esperado alguém no Senhor. Um dia vai valer a pena, porque um dia você vai estar bem casado, vai ter uma pessoa que te apoia no teu ministério e que caminha junto com você. Isso que é importante. Então, espero que possa ter tocado em você. Infelizmente, a gente chegou ao fim de mais um programa. Aí tinha que tocar aquela música ou de tristeza, entendeu? Mas assim, infelizmente. Mas isso é bom, porque aí você vai estar esperando ansioso pelo próximo. Então é isso, espero que possa ter te abençoado, ter te edificado. E, infelizmente, vamos ter que encerrar o programa por aqui. Pois é, mas que Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa. Até o próximo. Encerramos por aqui o programa O Servo. Estaremos juntos na próxima semana. Um grande abraço para você.